Olá, estamos aqui hoje com o Som da Transformação, histórias que inspiram e ações que mudam vidas. E hoje, muito especial, gente, a gente trouxe a Mariângela, que é a presidente e fundadora da Associação Guadalupe. A Associação Guadalupe, eles têm um projeto lindo que cuidam de mulheres gestantes, né? Então, Mariângela, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Muito boa tarde a todos, muito obrigada, gratidão pelo convite. É um prazer imenso estar aqui junto com vocês, pessoas tão queridas que nós já nos conhecemos, né, em outros tempos. Então, falar um pouquinho sobre o trabalho que nós realizamos na Guadalupe, para mim, assim, realmente é um privilégio, né? Eu agradeço, né, a você ter vindo aqui hoje para contar um pouco para as pessoas conhecerem um pouco da Associação Guadalupe, né? Eu conheci há pouco tempo também, mas fiquei apaixonada pelo projeto de vocês. Então, conta um pouquinho para o pessoal, né? Quem é a Associação Guadalupe? Então, a Associação Guadalupe, ela veio de uma inspiração, né, de Nossa Senhora de Guadalupe, porque eu sou devotíssima dela. Amo de paixão mesmo essa mãe maravilhosa. E eu já fazia um trabalho, até junto com a Fernanda, nós já fazíamos um trabalho em defesa da vida. Então, nós salvávamos muitas crianças, mas era um trabalho mais informal. E chegou um momento que eu fiquei muito incomodada, qual seria o fim dessas crianças, né? E aí, no momento de oração, no momento de reflexão, eu tive essa luz para cuidar não somente da criança no ventre da mãe, mas da mãe da criança. Porque a mãe da criança precisa estar bem, para ela acolher bem o bebê que vai nascer. Então, foi onde eu decidi, com um grupo de amigos, inclusive o Evaldo, fundar a Guadalupe com o propósito de defender as duas vidas, de preservar a vida da mãe, a vida do bebê e as suas famílias também. E aí foi onde surgiu tudo isso, e ela foi em 2013, né, 11 anos de fundação, então e assim, graças a Deus, a Guadalupe só cresceu, né, e as crianças estão aí, muitas já participando das escolas, né, muitas mães trabalhando, então foi muito bacana. E como você falou aqui, vocês cuidam das mães, né? Não só da criança que está no seu ventre, mas da mãe. E a gente sabe que essa parte de saúde emocional, ela pega muito, né? Então é importante dar também esse acolhimento para a mãe, para que ela esteja bem. A maioria dos psicólogos, eles falam que muitos traumas que a gente tem na nossa vida trago desde a época da nossa concepção, né? Da gestação. Então é importante para que a mãe esteja bem, para que essa criança também futuramente, ela tenha uma vida com mais qualidade, né? Não sofra tanto com essas saúdes emocionais que cada vez cresce, né? Cada vez cresce. Então, é muito importante esse acolhimento de vocês. E como que faz para uma pessoa participar, querer ajudar vocês, conhecer o projeto? Como que pode ser feito? Primeiro, assim, visitar as nossas redes sociais, que é importante, porque tudo a gente posta ali nas redes sociais. Hoje as redes sociais é uma casa, né? Então, a gente adentra a casa e você conhece o que se passa dentro dessa casa. Então, visitando as nossas redes sociais e depois também fazendo uma visita. Eu acho muito importante uma visita presencial, porque uma coisa é falar da Guadalupe, outra coisa é você viver, né, vivenciar ali a Associação Guadalupe, o seu dia a dia, né? Então, eu acho que uma forma de ajudar é primeiro conhecer, e depois que você tiver a certeza para onde você está destinando a sua ajuda, aí eu acho bacana a gente falar sobre isso, porque hoje em dia, infelizmente, a gente tem que saber para onde se destina as ajudas, as doações. E nós, da Associação Guadalupe, somos muito transparentes em relação a isso. Então, eu poderia estar aqui falando, olha, doe pá, lá, lá, mas assim, não, vamos conhecer primeiro a Guadalupe, né? Vão sentir o calor humano que existe dentro da Associação Guadalupe, né? As mães ali presentes todos os dias, as crianças, os bebês, as famílias. Então, é importante demais a gente ter primeiro a empatia, né? Para depois a gente falar, não, realmente ali vale ajudar, né? E isso é muito importante que você falou, de conhecer.
conhecer, né? Dentro do Instituto, com os nossos projetos, a gente fala a mesma coisa com os nossos apoiadores. A gente quer que vocês não só apoiem, mas que vocês venham conhecer, vamos participar, se a gente vai em algum lugar, vamos junto para vocês conhecerem, porque, como você falou, a pessoa conhecendo para onde está sendo destinado aquela doação, ela parece que tem um significado maior, porque você sabe que realmente é uma associação idônea, que está fazendo algo realmente para mudar a vida das pessoas, então é importante conhecer. Eu já fui no Guadalupe, né, já andei lá, conheci, cada vez que eu vou eu fico mais admirada, porque a gente parece que sempre descobre algo novo. Então é muito bonito o ambiente, né, você vê as criançadas, é cada criançada que você fica doida para apertar, então é muito bom isso mesmo, é importante as pessoas terem esse conhecimento, né, e dentro do Guadalupe vocês têm vários projetos, conta um pouquinho pra gente desses projetos. Esses projetos surgiram de uma forma muito assim, de repente, né? Porque eu trazia as mães para, às vezes até levava para minha casa, sabe? Cheguei a levar a mãe para minha casa, porque eu vi que ela estava em situação muito de fragilidade, e levava elas para minha casa. Aí, quando eu aluguei a primeira casa aqui em São José, eu aluguei realmente esperando realmente a providência. Não tinha R$1 dentro do bolso, fui na imobiliária, aluguei a casa e depois que eu fui ver como é que a gente ia pagar, né? Porque já tinham 4 mãezinhas, né, para vir para cá, porque nós acolhemos mães do Brasil inteiro. E essas mães vieram e um grupo de pessoas pagaram o nosso aluguel, devo uma gratidão assim eterna por essas pessoas, para essas pessoas. E aí eu vi as mães ali sentadas vendo televisão. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada, né? Não, elas não podem sair daqui dessa forma. Aí nós fomos alugar uma edícula, que era do lado da casa, uma outra, né? E aí nasceu o projeto Futuras Mães, que é um projeto que a gente dá suporte não somente emocional, com uma equipe multidisciplinar, mas também com aulas, com oficinas, para que elas possam ser transformadas e descobrir os seus talentos. O que mais acontece dentro da associação, nesses projetos, é a descoberta de talentos. E elas falam, nossa, eu consegui fazer, nossa, né? Então elas também ficam admiradas. Então o verdadeiro sentido dos projetos da Guadalupe é a transformação, a inclusão social dessas mães. Isso é importante. Porque elas ficam grávidas, elas são marginalizadas pelas famílias, pela sociedade, até pelas próprias amigas. Então elas se sentem completamente rejeitadas. E elas tendo uma forma de se ocupar e de se conhecer. De obter uma qualificação também, né? E de se conhecer, sabe? Não é porque eu tô grávida que eu sou qualquer pessoa, muito pelo contrário, sabe? Você é uma pessoa iluminada por conta dessa gravidez, abençoada, né? Abençoada. Então elas acabam assim, curtindo a gravidez a partir do momento que elas estão bem. Sim. Então, o nosso objetivo é fazê-las sentir-se bem, é dar dignidade para essas mulheres. Tão abandonadas e sofridas. Então, esse é o verdadeiro sentido dos projetos. Através dos projetos, elas são qualificadas profissionalmente, elas são incluídas novamente na sociedade, né? Elas descobrem-se talentos, como eu já acabei de falar. Então, assim, é nova vida, né? E é importante isso para ela, né? Porque após o nascimento da criança, ela vai ter uma renda, uma forma de ter uma renda também, né? Porque se ela ganha uma qualificação, ela pode estar trabalhando com isso e obtendo uma renda. Porque a gente sabe que quem tem filho pequeno é muito difícil, né? Ainda mais quando você está sozinha. Então, com quem você vai deixar? E quando você tem uma qualificação que você pode trabalhar através de casa, junto com seu filho, eu acho que isso para elas é maravilhoso, Exatamente. Né? E eu também quero agradecer também muito ao Sebrae, ao Senac, que contribui demais, né, para que essas mulheres saiam dali qualificadas. Então, é muito importante o papel que hoje o Sebrae e o Senac contribuem para a Associação Guadalupe. É maravilhoso. Isso é ótimo. Maria Ângela, conta pra gente um pouquinho, né? A Associação Guadalupe, ela define a sacralidade da vida humana, né? Como que vocês definem? A vida humana, ela é intocável, né? Desde a concepção até o seu término natural. Então, nós não aceitamos nenhuma violação contra a vida.
né, mesmo no ventre materno, ou mesmo para um idoso que já está ali acamado, porque a vida pertence a Deus, a vida é um dom de Deus, né, ela é sagrada. Então, nós defendemos essa sacralidade, o sagrado da vida. Porque sem a vida, não se tem nada. Exatamente. Como, sabe, não tem um profissional, não tem uma defesa do ambiente, do meio ambiente. Como é que você vai defender o meio ambiente se não tem ninguém? Né? Então, assim, para nós, da Associação Guadalupe, somos defensores da vida mesmo, né, desde a concepção, não aceitamos nenhuma violação contra a vida humana e defendemos a mulher na sua integridade, na sua integralidade, aliás, né, na sua integralidade. A mulher, para nós, ali dentro da Associação Guadalupe, ela é sagrada também, sabe? Porque ela gera outra vida. Né? Ela é maravilhosa. Gente, a gestação é algo tão divino que é inexplicável. Inexplicável. Como que você gera uma pessoa tão grande dentro de uma barriga? Exato. Entendeu? Então, assim, gente... Isso realmente é uma bênção, é uma bênção, né? Então, nós defendemos essa vida e elas também passam a defender a vida, porque elas recebem da Associação Guadalupe, não que a gente faça formações para elas em relação a esse tema, não. Por elas mesmas, elas entendem que a vida é sagrada. Né? Então, elas começam a curtir os seus filhos, elas se tornam uma leoa, a partir do momento que elas descobrem que a gestação é algo divino. E tem cada vez mais esse instinto materno, né? De proteção. E como você falou, depois elas acabam passando. Então, tanto a mãe como a criança, saber toda a história dela para trás, que foi acolhida por vocês, né? O que vocês incentivaram na vida dela, elas vão passando isso para frente. Porque a gente só doa para o outro, que é aquilo que a gente tem dentro de si. Então, muitas vezes elas chegam na Guadalupe rejeitando a criança, não querendo ficar. Então, é feito todo um trabalho de amorização, sabe? De conscientização. Ninguém ali vai falar, olha, você precisa ficar, você tem que ficar. Não existe, sabe, essa imposição. Né? Mas assim, elas são tão acolhidas, tão amadas, que elas mesmas resolvem ficar de uma forma muito espontânea. Isso é muito importante. E dentro da Guadalupe, vocês têm 3 pilares, né? Que vocês utilizam para apoiar as mulheres, as gestantes. E quais são esses pilares? Primeiro, a defesa da vida por si própria, né? Segundo, os projetos do acolhimento institucional. Nós temos ali 8 quartos, hoje está sendo construído, ampliado, o nosso abrigo institucional para mais 10 quartos. Então, eu vi a construção. Então, nós vamos ficar hoje com 18 quartos para abrigar essas mães, para abrigar essas mulheres, né? E o pilar, assim, mais importante da Associação Guadalupe é a transformação. Para mim, assim, a transformação, você acolher uma mulher que chega completamente destruída no seu interior, violentada, sem autoestima nenhuma, né? E você acompanhar todo o processo de vê-la saindo dali para um campo de trabalho, sabe? Transformada, feliz, já cuidando da sua vida, isso é gratificante, é renovador. Né? É renovador, exatamente, é uma palavra ótima. É renovador. Dentro do Guadalupe, né, quando eu visitei lá, vocês falaram que vocês recebem essas mulheres, né, fazem todo esse acompanhamento, tanto psicológico com elas, tudo, como saber se a criança está bem. Eu vi que vocês também estão com uma máquina de ultrassom, né? Sim. E eu achei muito, falei, perfeito isso, porque realmente ali elas conseguem acompanhar também o desenvolvimento. E vocês acolhem essas meninas durante quanto tempo dentro do Guadalupe? Olha, depende do estado emocional de cada uma, né? Tá. Sabe, principalmente as do abrigo. Então, assim, claro que a gente tem um critério de 4 meses pós-parto, de 4 a 6 meses pós-parto. Mas vai depender muito, tem umas que ficam 1 ano, tem umas que ficam 2 anos, tem umas que ficam 1 mês, né, já querem sair logo, então vai depender muito da avaliação psicológica de cada uma, sabe? No dia que eu fui lá, eu conheci uma moça que ela falou que ela foi acolhida, né, lá, que eu acho que ela veio do Rio e ela começou a trabalhar lá com vocês. Começou a trabalhar lá. E ela falou assim, mudou a minha vida.
né? Porque ela veio realmente com muitas coisas para ser resolvidas, achou que não ia conseguir, e ela teve acho que é o segundo filho dela, né? O segundo filho, e ela falou assim, hoje eu trabalho aqui. Então, como você falou, a Associação Guadalupe não é só vocês receberem essas crianças, é vocês também fazer com que essas mulheres, elas saiam transformadas, elas saiam seguras de si, que elas vão dar conta, que elas são mãe, que ela tem que cuidar e que elas podem tudo que elas determinarem, né? Então, eu acho que isso foi a mensagem que diferencial, eu recebi. É um diferencial, né? Porque a Associação Guadalupe, ela não é uma obra social apenas. Ela é uma obra social do amor, sabe? Ela é uma obra diferenciada, porque ali existe o respeito pelo ser humano, não importa quanto tempo de vida esse ser humano tem, né? Então é o respeito. E é muito interessante você falando dessa mãe, porque quando ela chegou na Associação Guadalupe, ela foi tão amada que à noite ela perdia o sono e falava, vão me matar. Eles estão querendo alguma coisa em troca, não é possível que existe essa troca de amores, de tudo, eles não pedem nada, né? Como pode? Então, ela falou que durante a primeira semana, ela ficou em alerta. Vão querer um fígado meu, vão querer alguma coisa, não é possível, porque não existe isso no mundo, sabe? Olha só, porque elas vêm vêm machucadas, como vêm machucadas, né? De um ambiente totalmente conturbado, violento, então assim, não existe isso, né, na vida delas. E aí, quando eu descobri que ela era social media, eu falei, nossa, sabe, a gente vai te dar agora seu emprego, né? Então, ela já está empregada e já está em um apartamento dela, já toca a vida. Então, graças a Deus. Isso é ótimo. Qual a importância do resgate da dignidade das mulheres gestantes, né? Dentro da missão da Guadalupe? Qual que é a importância? Como é que é? Qual é a importância do resgate da dignidade dessas mulheres? Então, sabe, essas mulheres, quando elas são resgatadas ali na Associação Guadalupe, elas são transformadas. É mais uma mão de obra para serem trabalhadas e desenvolvidas aqui fora, sabe? É a importância delas mesmas se conhecerem como gente, se respeitar como gente, sabe? Porque elas não são respeitadas dentro do seu ambiente familiar, né? A gente zela até pelas vestimentas delas. A gente ensina o valor do corpo, sim, que não é para ser exposto, o corpo não é para ser exposto, sabe? O corpo é para ser amado, né? O corpo é templo do Espírito Santo, né? A gente não usa muito esses termos mais religiosos, mas estou falando aqui com você. Sim. A gente precisa passar para elas a valorização do próprio corpo, da própria forma de se vestir, para que ela seja valorizada por aquelas pessoas que estão olhando, né, que elas estão passando, as pessoas estão olhando. Que a nossa vestimenta, ela passa uma comunicação. Ela passa uma mensagem, né? Então, o que acontece ali dentro, essa transformação mesmo, eu acho que não tem outra palavra que não seja transformação. Isso é realmente o que a gente deseja, o que a gente faz, o que a gente luta todos os dias para que elas saiam dali realmente outras pessoas. Sabe? Com certeza, isso tenho certeza que sai. A Associação Guadalupe, ela tem um foco específico, né, em relação ao momento da concepção até o término natural da vida, né? O que você fala pra gente sobre isso? Gente, eu acho que eu ia passar 3, 4 dias falando sobre isso aqui, né? Porque o meu carisma, a minha missão, o meu amor pela Associação Guadalupe começa a partir da concepção do bebê, sabe? Então, a gente deve respeitar. Não existe essa história, meu corpo, minhas regras, eu tenho meu corpo, o bebê tem outro corpo, então nós temos que respeitar esse outro corpo. O DNA do bebê não é o mesmo DNA. O seu corpo, você pode mutilar, você pode cortar, mas existe um outro corpo, um outro ser humano, sabe? Então, a minha luta é para que todos reconheçam que existe um ser humano que tem que ser respeitado, tem que ser amado, precisa ser respeitado na sua integralidade, né? Então, e desde a concepção até seu término natural. Então, nós trabalhamos dentro da associação desde o bebê, né, ainda em gestação, até aquela vozinha que vai ali digitar nota fiscal paulista, sabe?
Então, assim, o nosso setor de nota fiscal paulista, onde são senhoras que estavam... Eu vi. Você viu? Eu vi elas. Animadas. Animadas, mudaram de vida, saíram do abandono, da depressão, né, do descaso, e nós colocamos ali. Então, hoje, muitas delas que nunca pegaram no mouse, hoje elas pegam um leitor ali de código de barra e entendeu? E vão, e felizes. Aí elas acabam assim, às 5 horas da tarde, ai, Mariana, trabalhei tanto hoje, sabe? Que delícia. Que gostoso. Sabe, exatamente. que delícia, sabe? Então, assim, a gente precisa preservar a vida. Nós não somos donos das nossas vidas, né? Nós vivemos e nós fomos criados para uma missão. E a gente tem que cumprir essa missão, porque um dia nós vamos dar conta dessa missão. Sim. Estão querendo, acreditando ou não, falando ou não, mas nós vamos dar conta dessa missão. Deus vai pedir contas. Exatamente. E a gente, independente da religião, né? Porque não Sim. é um caso aqui de a gente ficar falando de religião, Sim. mas é exatamente isso. É o que você faz da sua vida, também é as suas escolhas, né? Você pode escolher se você quer fazer uma vida diferente, onde você ajuda outras pessoas, se você quer ser uma pessoa que não acredita em nada e você quer se destruir em vida, ou mesmo destruir a vida de outra pessoa, isso tudo é uma escolha, né? Mas a gente preza e a gente incentiva as pessoas para que façam a escolha correta, né? Que ajudem outras pessoas. Uhum. Hoje a gente fala que até para você ajudar e você doar o seu tempo é uma questão de escolha sua. Uhum. Você tem que determinar se aquilo vale a pena para você, né? E não é questão financeira. Não. Porque quando você doa o seu tempo para outra pessoa, você não está pensando financeiramente. Você pensa o que eu posso mudar na vida dela. Né? Exatamente. E às vezes uma palavra muda o dia de uma pessoa. Muda. Muda muito, assim. Você sabe porque você também tem um projeto maravilhoso, então, transformador também. É transformador. E quando a gente faz ações sociais que a gente consegue, de alguma forma, ajudar, eu falo para as meninas que é o meu recarregar de energia. Porque às vezes você está tão estressada do dia a dia, com tanta demanda, com tanta coisa, quando você vai num projeto que você consegue ajudar de alguma forma, você sai de lá feliz, sabe? Fala, nossa, parece que todo o cansaço que eu tava, ele se dissipou agora. É impressionante. O pessoal pergunta para mim, menina, você, né? Menina é ótima, né? Adoro. Então, assim, como é que você dá conta? Eu falo, eu não dou conta. Sabe, a gente tem primeiro, né, claro, eu gosto muito de falar do amor de Deus, gosto mesmo, mas é o amor que a gente sente pela missão, sabe, o amor que o ser humano precisa ter um propósito de vida, e esse propósito de vida nos abastece, né, psicologicamente, espiritualmente, até fisicamente, porque a gente sai feliz, a gente quer se arrumar, a gente tem uma vontade de viver. O ser humano que não tem um propósito de vida, ele é um ser humano praticamente nulo. Eu falo, né? que tá de passagem aqui, só passou tá de passagem, né? Então é maravilhoso você ter um propósito de vida, né? E isso daí, ao invés de nos cansar, muito pelo contrário, descansa. Descansa. Eu tenho um mentor que ele fala que o propósito de vida é quando você faz algo até sem cobrar. Ele falou assim, é o seu propósito, você faz porque você ama. E isso muitas pessoas acabam falando assim, eu quero descobrir o meu propósito. Às vezes está ali na sua frente, você não percebeu, mas você já está fazendo ele, né? Já está fazendo isso. Porque tudo que você faz com amor, você faz com dedicação mesmo. É maravilhoso. Eu não sei se você já ouviu falar sobre os caçadores de bons exemplos. Não. Uma hora de procurar. E eu estive em Belo Horizonte num curso, né, da Fundação Dom Cabral essa semana, e eles foram testemunhar, né? Então é um casal que fazem 13 anos que ele anda pelo mundo todo, pelo Brasil todo, né, atrás de bons exemplos. Então os bons exemplos que eles levaram, meu Deus do céu, sabe, uma mulher, uma senhora analfabeta que empodera outras mulheres, sabe? Então assassinos que saíram da cadeia e que falam, não, eu quero mudar. Eu quero ter outra vida. E aí ele construiu um projeto para crianças. Meu Deus, como é lindo ter um propósito de vida, sabe? É maravilhoso. Exatamente. E essas histórias, elas inspiram, né? Inspiram. Porque muitas vezes a gente acredita assim,
não tenho nada para falar da minha vida. Mas às vezes você começa a contar também a sua história de vida e você vê que tem algo na sua vida que pode ajudar o outro. Sim, sempre tem sempre um aprendizado. Sempre e a gente tem. sempre é capaz de ensinar Sim, alguma coisa aos sim. outros, né? Eu conheço o pessoal da Dom Cabral, a gente faz consultoria. Vocês fazem. Também, Eles fazem consultoria com a gente também lá. E é ótimo, porque eles trazem muito isso, né? Histórias de vida, para inspirar mesmo as pessoas a continuarem se desafiando, se desenvolvendo. Dom Cabral, o pessoal da Fundação Dom Cabral, devo muito, né? Eles conhecem muito o Marcos, a Natália, né? E eles ofereceram, então, gratuitamente o curso de gestão. Então, nós estamos há 1 ano quase com eles. Olha que maravilha. Então, graças a Deus. É maravilhoso. Hoje a associação, ela oferece apoio somente para gestante ou também para outras pessoas, né, que estejam passando dificuldade em relação à vida humana? Não, para qualquer pessoa, né? Nós não somos limitados somente a gestantes. Claro que o nosso público-alvo são as gestantes. Mas hoje nós abrimos até através do estatuto mesmo, ajudas para as mulheres, de uma forma geral, porque, meu Deus, quantas mulheres sofrendo e vai, eu vou na Guadalupe, não, você não está gestante? Então, não existe isso, né? Então, assim, hoje a Guadalupe atende outras mulheres, mulheres não gestantes, por conta de violência, por conta de vulnerabilidade. Sim. Então, nós trabalhamos hoje, o nosso público hoje não é somente gestante, mas a mulher e a criança. Vocês, quando eu fui visitar lá, eu fiquei sabendo que vocês fazem a parte de alimentação para essas mulheres que vão, né? Porque eu acho que, pelo que eu entendi, tem algumas mulheres que elas passam o dia lá, mas depois retornam às suas residências. Sim. Então, vocês têm essa parte de alimentação que vocês oferecem para elas, né? As cestas básicas, são as cestas básicas. Todas as mulheres que são atendidas ali, que moram aqui em São José e que não são abrigadas, elas recebem as cestas básicas e as gestantes recebem os enxovais também, né? Eu ia falar do enxoval. Eu conheci a lojinha de vocês, né? Ficamos encantados lá com aquele cheiro maravilhoso. E uma coisa que eu até comentei no dia que eu fui visitar, que você contou numa palestra que eu te assisti falando. Você falou assim, que vocês fazem um enxoval, mas vocês fazem questão que seja um enxoval novo. Não algo doado, mas para que ela entenda que aquele momento é um momento muito especial da vida dela. E vocês fazem essa questão de ter esse enxoval novo. Sim, um enxovalzinho novinho. Se eu tenho, por que a outra não pode ter? Então. Né? Então, isso é dignidade. O nenenzinho o nenenzinho que vai nascer é tão filho meu quanto aquele meu filho realmente, né? Exatamente. Então, se eu preparei todo o enxoval para os meus filhos, por que eu não vou preparar um enxoval bonito para elas também? E a lojinha, como que funciona para as pessoas entenderem? Então, nós temos aí a moedinha, chama Lupe, né? E agora ela vai entrar em ação de uma vez. Agora fizemos uma experiência, agora ela vai entrar mesmo. É uma moedinha local, né, a Lupe. Então, elas participam das oficinas e cada moeda tem um crédito. Então, cada oficina tem um crédito também. Então, elas vão comprar nas lojinhas, né? Comprar, entre aspas, vão escolher o que elas querem levar de enxoval para casa, para o bebê. E isso que você falou é delas poderem escolher, né? Elas vão ter essas escolhem, moedas que elas podem fazer a troca, mas esse prazer de você escolher o que você quer para o seu filho. Meu Deus, é uma coisa, magnífico. É magnífica. Mesma coisa as cestas básicas, né? A partir de janeiro, elas também vão entrar no empório ali e vão escolher os alimentos que elas precisam. Porque muitas vezes a gente, nas cestas básicas, ela já tem ou falta. Então, elas vão, através da presença delas, a frequência delas nas oficinas, elas têm esse direito de escolher o que elas precisam. Que maravilhoso. A Associação Guadalupe, ela colabora, né, com outras organizações, instituições, para cumprir a missão, né, de salvaguarda da vida humana. E quem são essas associações? Uma delas é a Comunidade Senhor da Vida, né? Estava aqui a Fernanda, nós trabalhamos em parceria. Agora fazia um tempão que eu não via a Fernanda, mas comecei lá. Tem outras associações em defesa da vida, que fazem também o mesmo trabalho. Então, nós temos vários, não digo núcleos, porque são CNPJs diferentes, mas muitas pessoas vêm de outros estados fazer treinamento conosco, para levar para a associação, para a cidade, para o estado deles, o que nós fazemos aqui. Então, existem muitas. Existe a Oásis Imaculada em Belo Horizonte, existe a Casa Mãe em Recife,
Olha, são várias, sabe? Então, a Associação Guadalupe hoje, ela tem um reconhecimento nacional. E vocês atendem todo o Brasil, de qualquer estado? Até fora do Brasil. Que legal. Até fora do Brasil. E eu tenho certeza que você já passou, né, por vários momentos dentro da Guadalupe. Você tem muitas histórias que te inspiraram. Você tem alguma em especial que você gostaria de compartilhar? Sim, teve uma mãe que nos avisaram que essa mãe estava em São Paulo, na esquina com um bebê grávida, mas com um menininho, com um outro filhinho de 5 anos. E uma mulher de rua mesmo, né? E eu falei, não, tem que buscar, então vamos embora, vamos pegar essa menina. Ela chegou na Associação Guadalupe, assim, completamente destruída. E aí ela ficou abrigada por um tempo, mas assim, é engraçado, né? Nós tiramos ela da rua, mas a rua não saía dela. Existe isso também. Existe. Né? Assim, sabe, os hábitos da rua, né? Então, a gente tem que ter muita paciência. No final, ela saiu já ali da associação com emprego na Vivo, sabe? As crianças, uma na creche, outra na escolinha, que nós também conseguimos, né? A gente direciona também, nós ajudamos também as crianças a direcionar as crianças. E hoje essa mulher é outra, sabe? Trabalha, tem a casa dela, tem a vida dela e não quer mais voltar para São Paulo. Olha. Sabe? Tinha uma outra para lá de Sorocaba que também estava dormindo na rua, nos avisaram e fomos buscá-la. Chegamos aqui 3 horas da manhã, ela ficou com a gente um tempão, agora ela voltou para Recife, sabe? Com a casa de umas amigas. Então, assim, tem muitas histórias muito ricas, sabe? Quando a gente tinha outra que tentou suicídio, né? Então fui buscá-la também na casa dela, ela ficou ali na associação. Então ela já saiu dali, cabeleireira, sabe, maquiadora, maravilhosa. Outra já está trabalhando, já está trabalhando ali no Shopping Oriente. Então, menina, são muitas histórias. Eu imagino. São muitas histórias. Isso é gratificante para você que está desde o início, né? Você viu cada pedra ser levantada ali. Cada pedra. Hoje você vê aonde a associação está, né? Realmente eu imagino que isso é muito gratificante, é o teu propósito, né? É o meu propósito. E eu fico muito feliz, né, dessa oportunidade da gente conhecer um pouquinho. Mas eu queria que você falasse para as pessoas, né, caso elas queiram conhecer mais da associação, onde elas podem encontrar, né, a associação? Então, a associação fica aqui em São José dos Campos, no bairro Residencial União, né, na zona sul aqui de São José. É na rua... do branco. A gente vai colocar aqui embaixo, a gente vai colocar o endereço certinho aqui embaixo para vocês. Mas totalmente branco. No Residencial União, Rua Santos Expedito, Rua Santos Expedito, 169, no Residencial União. Mas visitem também as nossas redes, o nosso site, né, tá ali, www.associacãoguadalupe.org.br. Você que é de fora, de outro país, nós temos a tradução para inglês e espanhol, né, no nosso site também. Isso é bom. Nas redes sociais também dá para acompanhar alguns projetos? Dá para acompanhar, né? muito, todos os projetos, né? Hoje, quem entrar ali, me ver no Stories ali, que chegaram tem um grupo de voluntárias que fizeram, nós aproveitamos os jeans, então esses jeans são transformados em colchas para as camas, então muito bacana. E hoje vocês aceitam voluntários, eles podem Aceitamos voluntários, vocês aliás, fazem treinamento com eles? Fazemos, e por favor, vão ser voluntários, porque muito serviço ali dentro. Eu imagino. Então, Maria Ângela, muito obrigada pela participação, viu? Fico muito feliz a gente conseguir se encontrar novamente, porque a gente sabe da correria do dia a dia, mas fico muito feliz, desejo muito sucesso para a Associação Guadalupe. O Instituto, com certeza, irá participar, fazendo mais ações. De alguma forma, a gente também está contribuindo. E convidar todas as pessoas que estão nos assistindo, né, para conhecer sobre a história, ir lá, conhecer o local, ver tudo que vocês fazem e ver como, de alguma forma, eles podem contribuir. Sim. Então, olha, muito obrigada, eu que agradeço o Instituto mais uma vez. O Instituto tem colaborado, gente, assim amigavelmente com a Associação Guadalupe. Vocês levam doações.
aparecem naquele momento que não tem nada, de repente vocês aparecem, né? Aquela algo assim, providencial mesmo. Então, quero agradecer por todo o carinho que vocês também têm para com a Associação Guadalupe. Você é uma pessoa muito querida, desde o primeiro dia que a gente se conheceu, eu falei, ai, que paixão, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade de vir aqui hoje, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Deus abençoe a todos. Então, muito obrigada, viu, gente? Gente, até o próximo. Até o próximo.